Boa tarde. Hoje estamos aqui eu, Débora Lobato, Vitorino Ogura e Isadora Brandão, representando nessa atividade a Fundação Logosófica de Curitiba. Vitorino é engenheiro eletricista, Isadora estudante de medicina e eu, design de interiores. Vocês poderiam perguntar, o que tem em comum 3 pessoas de idades diferentes e ocupações diferentes? Pois então, o que nos vincula é o mesmo objetivo: buscar conhecimentos que nos tragam benefícios e resultados para encaminharmos nossas vidas com mais eficiência e múltiplas realizações. Encontramos isso nessa ciência, criada pelo pensador e humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, que nos apresenta revolucionários conceitos para viver uma nova vida com mais eficiência e felicidade. E hoje apresentaremos para vocês elementos que constituem a máquina do tempo mental, um tema de suma importância na vida de todos os seres e principalmente na vida dos jovens. A princípio, falar do tempo pode parecer um tanto comum, corriqueiro, pois estamos acostumados a entender o tempo como o passar das horas do relógio, o passar dos meses e dos anos e com o passar das idades das nossas vidas. Também é comum nos referirmos ao tempo denominando-o como condições meteorológicas. Assim, acho que vai chover. O tempo está lindo com esse sol e calor, vai dar praia. O tempo está passando muito depressa. Não tenho tempo para mais nada. Se me sobrasse algum tempo, até faria academia. Ainda falta muito tempo para eu poder fazer isto ou aquilo. Ou ainda, tenho todo o tempo do mundo para ser ou fazer o que quer. E tem mais uma. Quando me formar, aí sim terei tempo. Mas essas afirmações, que são usuais e corriqueiras, nos levam a refletir. Conhecemos o tempo em sua verdadeira realidade, função, domínio e aproveitamento? Sabemos por que ele existe e o que é? É possível que exista uma diferença entre o tempo físico das horas, meses e anos e tempo mental? Isadora, antes de estudar logosofia, com certeza o tempo era um dos tantos assuntos em que não se pensava muito, não é assim? Para mim, antes de estudar logosofia, o tempo era algo comum, físico, um simples passar de horas no relógio. Quando eu comecei a estudar logosofia, eu estava no cursinho, estudando para medicina. E eu tenho mais 2 irmãs que na época também estavam estudando para medicina. E aí, conversando com os meus pais, a gente decidiu optar pela federal, que é uma prova bem concorrida. E eu decidi que era isso que eu queria e eu ia me esforçar para que esse propósito se tornasse possível. O cursinho começou, eu comecei a estudar e eu percebi que mesmo usando todas as horas do meu dia, ainda me faltava tempo. Eu focava o dia inteiro e eu ainda precisava de mais tempo. Eu precisava de mais horas para estudar e para realizar as atividades que eu tinha me proposto naquele dia. Mas as 24 horas daquele meu dia já estavam cheias. Eu comecei então a refletir e estudar sobre o tempo. Onde que eu podia achar mais tempo? Se todas as minhas horas já estavam ocupadas com o meu estudo e coisas que eu precisava fazer, onde que eu poderia achar mais tempo? Foi aí que eu compreendi que o tempo vai além do físico e pouco tem a ver com as horas do relógio. O tempo, eu compreendi que ele é mental e está estritamente relacionado com os pensamentos que temos e com o funcionamento do sistema mental. O autor da logosofia descreve o sistema mental como um mecanismo constituído por faculdades mentais e pensamentos. As faculdades mentais que formam esse sistema mental são faculdade de pensar, de raciocinar, intuir, julgar, faculdade de observar, imaginar, predizer, recordar e tantas outras. Já os pensamentos são descritos
como entidades psicológicas animadas, e eles são classificados em próprios, alheios ou autônomos. E a partir desse estudo, desses elementos que eu pude encontrar na logosofia, eu compreendi muito mais sobre o que é esse tempo mental. E essa é a parte mais incrível. O tempo mental, ele é diferente do físico, ele pode ser ampliado. Eu comecei então a estudar minha própria mente. Se o tempo é mental, então a organização do tempo resulta de um processo inteligente de organização das faculdades mentais junto com os pensamentos. E para organizar minha mente, eu precisava antes entender o que tem na minha mente e como que ela funciona. E aí, pensando no cursinho, eu comecei a refletir sobre como eu podia pensar mais rápido e aprender mais rápido também. Como potencializar o trabalho das minhas faculdades mentais e como organizar melhor a minha mente. Eu pensei que isso ia me ajudar muito no cursinho. Se eu pudesse pensar e aprender mais rápido, eu passaria mais rápido na prova também. E eu acabei descobrindo um mundo novo dentro da minha própria mente, que eu estou estudando até hoje, sobre o tempo mental. Eu aprendi e estou aprendendo ainda a classificar os meus pensamentos. Além daquela classificação que eu já trouxe sobre eles serem próprios, alheios ou autônomos, eu aprendi a diferenciá-los em úteis ou inúteis. E isso fez com que eu acumulasse todos aqueles pensamentos que me faziam ser produtiva e me davam energia, e também a eliminar aqueles que não colaboravam com o propósito que eu mesma tinha criado. E isso me deu tanto tempo. Eu já colhi muitos resultados positivos depois que eu descobri essas possibilidades mentais. E até hoje eu estou descobrindo e estudando sobre elas. É por isso, e esse é um dos motivos por que eu estudo logosofia, por causa de todas essas possibilidades mentais. E no final daquele ano de cursinho, eu passei na Federal e eu sei que não foi sorte, que foram os elementos que eu estudei sobre a minha mente, sobre o tempo, sobre como organizar isso. Muito bom, muito interessante. E você, Vitorina? Para você, que também é estudante de logosofia, como é hoje a sua relação com o tempo? Então, hoje minha relação com o tempo vem evoluindo junto com o meu estudo do conceito logosófico de tempo. É muito interessante observar que conforme eu vou estudando sobre mim mesmo e sobre a logosofia, como a logosofia traz sobre o tempo, eu vou descobrindo um novo tempo. É muito interessante porque antes de estudar a logosofia, eu tinha o conceito de tempo associado às atividades que eu realizava, ou seja, as horas e as atividades. Então, as 8 horas que eu passava na universidade era o tempo da universidade. A hora que eu passava na academia, o tempo da academia. As horas que eu passava com os meus amigos, o tempo com os meus amigos, e assim por diante. Junto desse conceito de tempo, eu sempre queria muito ser melhor. Queria ser uma pessoa mais gentil, uma pessoa mais afetuosa, uma pessoa mais feliz, inclusive, né? Quem não quer? E em determinado momento eu me questionei, mas quanto do meu dia, quanto do meu tempo eu dedico para isso? E eu observei que é muito pouco, ou quase nada. Então, observando isso, junto com a possibilidade que a filosofia traz do estudante reservar um tempo para se observar e observar seus pensamentos e sentimentos, eu comecei a dedicar uma parte do meu dia justamente nesse exercício de anotar como é que eu estava, o que eu queria, se era realmente isso que eu queria e como é que eu poderia me comportar melhor. Como resultado, eu tive uma experiência que eu acho que exemplifica melhor como essa vontade de ser melhor aliada ao novo conceito de tempo, eu pude atuar um pouco melhor. Certa vez, quando eu estava indo para a faculdade, eu acordei atrasado. E acordando atrasado, eu peguei, vesti qualquer roupa, peguei uma coisa para comer e fui direto para o ponto de ônibus. Indo para o ponto de ônibus, eu observei um pensamento na minha mente que falava assim: ainda bem que você pode pegar qualquer ônibus que você chega na universidade. E tudo bem. Peguei meu ônibus, cheguei na universidade, tranquilo.
Voltando à universidade, na tarde, estava meio chuvoso, meio frio, estava conversando com uma amiga e me veio o mesmo pensamento. Posso pegar qualquer ônibus, vou chegar em casa. Não passou muito tempo, a gente subiu no ônibus, nem olhei a placa, afinal qualquer ônibus podia. E no momento que o ônibus era para seguir reto, ele virou à direita. E aí nesse momento me veio um monte de pensamento falando: não, como você pode fazer isso? Como você fez isso? Só você mesmo, né? O distraído. E vários pensamentos de culpa, né? Como é que você pode fazer isso? Enfim. Depois de minha mente estar inundada de pensamentos, eu parei para refletir. Mas o que eu posso aprender com isso? Afinal, eu vou dar uma volta na cidade inteira, né? O que eu posso aprender com isso? E eu observei justamente esse pensamento que estava inconsciente durante o meu dia e que fez eu não aproveitar boa parte do meu dia. Notei que eu havia criado ele inconscientemente e ele atuava independente de minha vontade. Então, aproveitei, tomei consciência e falei: não é qualquer pensamento, qualquer ônibus que eu pegue que eu posso chegar onde eu quero. E assim é para minha vida também. Não é qualquer decisão que eu tome que eu vou chegar onde eu quero. Isso foi uma conclusão de uma experiência que eu tive, aliado juntamente com esse novo conceito de tempo, voltado ao meu interno, e também a querer ser melhor. A filosofia vem me ensinando sobre esse novo tempo interno. E junto desse novo tempo interno, a lei universal que está relacionada a esse tempo interno. Interessante, Vitorino. Então, podemos afirmar que o tempo é uma lei que rege não somente a nossa vida física, como também a vida dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos? Sim, com certeza. Inclusive, eu penso que esse tempo mental é mais importante que esse tempo físico. Por que disso? Porque se eu perco esse tempo mental, esse tempo que eu estou pensando sobre o que eu vou fazer, eu também não aproveito esse tempo físico e passo ele inconsciente. Eu exemplifico-me com a luta que eu estou vivendo, que eu recentemente terminei, né? Que é contra o tão temido TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Não faz muito tempo, enquanto eu estava na reta final do trabalho, eu notei um pensamento que falava assim: você não precisa fazer o trabalho agora. Afinal, você já fez a introdução, mandou para o seu professor, o orientador, corrigir, você tem que ficar esperando agora ele e depois você continua o seu trabalho. Lógico que o meu trabalho não tinha nada a ver com ter que esperar ele corrigir, né? Eu notei esse pensamento de procrastinação. Assim que eu consegui notar a atuação nesse pensamento, eu me propus a realizar um exercício de, a cada dia, rezar 15 minutos que fossem, por mínimo que fosse o tempo, desse meu trabalho. Como conclusão desse meu exercício, eu obtive não somente a finalização do meu trabalho de conclusão de curso, mas eu obtive consciência sobre um pensamento que atuava na minha mente. Assim, se eu não tivesse consciência desse pensamento, eu não teria terminado na data que eu me propus. Refletindo sobre os elementos de entendimento que vocês trouxeram, eu poderia afirmar que tempo e inteligência, tempo e atenção consciente, tempo e vontade se relacionam entre si e propõem uma felicidade maior, pois posso simplificar, intensificar e dar maior velocidade a tudo o que penso e faço em todos os aspectos da minha vida? O que você pensa disso, Isadora? Olha só que interessante o que o autor da Logosofia traz sobre isso. Ele ensina que aperfeiçoamento também significa simplificação, intensidade e velocidade. Eu gosto muito dessa frase, porque, por exemplo, o tempo. Se você estuda sobre o tempo e aplica o que você estudou na tua vida, até que ele se aperfeiçoando nesse tema, até que ele se torne para você um conhecimento, isso te gera mais tempo. Por quê? À medida que você é consciente do tempo que você vive, do que é o tempo para você, o que ele significa na tua vida, que valor ele tem ali, você começa a mudar os teus pensamentos.
e a direcionar eles para os seus objetivos. E isso organiza a tua mente e torna os teus processos mentais mais intensos, simples e rápidos. E isso gera mais tempo. Então, olha só que interessante, você ocupar o teu tempo para estudar sobre o próprio tempo, no final vai te gerar mais tempo. E a logosofia é sobre isso, estudar a própria vida para viver melhor. E esse conceito de organização do tempo a partir da organização da mente e dos pensamentos muda a vida em todos os aspectos. Porque o aproveitamento do tempo tem tudo a ver com o aproveitamento da própria vida. Então essa simples mudança de pensamentos muda a vida toda. Eu acho muito interessante esse conceito de aproveitar o tempo, que é algo que eu sempre me pergunto. O que é, afinal de contas, aproveitar o tempo? E dentro da minha mente tem dois pensamentos assim antagônicos. Um fala que aproveitar o tempo é aproveitar o agora. Então, se surgir uma oportunidade para ir para a festa, eu vou. Se surgir uma oportunidade para sair com os amigos, eu vou. E, por outro lado, tem outro pensamento que tudo que eu tenho que fazer tem que ser produtivo. Então, tem que me gerar algo para o futuro. Então, o que eu tenho que fazer com o meu tempo? Tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que fazer exercício físico, enfim. Me questionando sobre esses pensamentos, eu notei que não era nenhum nem outro, mas sim que compreender o devido tempo para cada atividade é o jeito mais correto de eu atuar. Ou seja, para mim, ir para a festa é aproveitar o tempo. Estudar é aproveitar o tempo. Contanto que eu não prejudique meu eu de amanhã e também eu não fique num constante correr atrás de um tempo que nunca vai chegar, né? Tempo, mente, pensamento, mas interessante isso, né? E o autor dessa ciência nos ensina, através desses conhecimentos logosóficos, que a administração do tempo é fator preponderante na vida. É preciso ganhá-lo como o pão. E ele é ganho quando se vive conscientemente. Viver assim é manter em tudo o que se faz uma permanente atenção. Dominar o tempo, fazendo com que esse seja fértil ou produtivo, é ter conquistado uma das chaves da evolução. Aproveitar o tempo é, então, uma prerrogativa que todos os seres possuem, independente da idade física? Isa, o que você pensa sobre isso? É assim? Bom, como eu já trouxe, para mim, o tempo tem tudo a ver com a mente. Então, funciona diferente para cada ser. Mas para mim, quem tem mais tempo é quem aproveita melhor esse tempo. E aproveitar melhor o tempo, para mim, é usar esse tempo para aprender a pensar ou para ser melhor em tudo que esteja ao seu alcance. E quando eu digo ser melhor, eu me refiro a ser melhor que o meu próprio eu de ontem. E esse conceito, essa pergunta de aproveitar melhor o tempo é um tanto quanto complexa. O autor da logosofia, ele traz que tempo é vida. Essa curta frase que diz tanta coisa. E se tempo é vida, aproveitar o tempo é aproveitar a própria vida. Mas percebe que então para criar um conceito, um simples conceito de tempo, eu preciso antes ter um conceito de vida, né? Mas o que é a vida? Para que e por que a gente existe? E como a gente quer ou a gente deve gastar as nossas horas dos nossos dias, da nossa vida? Eu acho muito interessante essa pergunta que a Débora trouxe sobre se tem idade para aproveitar o tempo. O que eu compreendo é que cada idade tem suas lutas, mas que independentemente das lutas e das idades, todo mundo pode aproveitar melhor o tempo. Deixa eu pensar, qual que é o gancho? Todo mundo pode Ter mais aproveitar tempo, não é ficar correndo. isso, exato. Ter mais tempo para mim, hoje, não é que o meu dia vai ter 25, 26 horas. É poder ter consciência de todas as atividades que eu vou realizar ao longo do meu dia. Ou seja, ter mais tempo é ter consciência do tempo que eu estou passando com meus amigos, do tempo que eu estou passando com a minha mãe. Para mim, hoje,
Ter mais tempo não é ficar correndo atrás das migalhas de segundos e horas e minutos. Hoje, ter mais tempo é também ter um tempo reservado para pensar sobre mim mesmo e sobre o próprio aproveitamento do meu dia e do meu tempo. Tempo e vida. Que conceitos interessantes, né? Tanto eu como o Vitorino e a Isadora temos vivido com a logosofia muitos tempos de felicidade. Aprendemos que a vida não é o arrastar das horas de um relógio que determina e engole rotineiramente o nosso destino, dentro das atividades comuns, sejam elas as felizes ou as não felizes. Temos aprendido que a vida se enche de vida quando aprendemos a pensar sobre nós mesmos, quando aprendemos a viver sob a tutela de uma mente ágil e ativa. Quando o que observamos serve para criarmos pensamentos que construam, dignifiquem e elevem a nossa condição humana até as alturas dos grandes conhecimentos. Buscamos viver nosso tempo envolto nos benefícios do saber mental e sensível, o que amplia e estende nossas possibilidades de viver intensamente uma nova vida que nos traz alegria, paz e felicidade. Gratos pela atenção e esperamos que tenham aproveitado esse tempo. Boa tarde.